Olá, alunos! Então, mais uma aula sobre genética básica, né? Da nossa série Desembaraçando as Ideias. Então, hoje falaremos sobre a primeira lei de Mendel e vamos testar, né? Vamos aplicar o conhecimento através de uma atividade. Primeiramente, vamos saber quem foi Gregor John Mendel, né? Que hoje em dia ele é considerado o pai da genética, mas nem sempre foi assim. Mendel, os primeiros experimentos que ele fez, eu já contei para vocês na última aula. Os primeiros experimentos que ele fez, ninguém deu bola, ninguém deu confiança, ficou arquivado durante muitos anos. Mendel, ele foi filho de camponeses muito pobres, entrou para o mosteiro, né, lá numa cidade aí que eu não sei nem pronunciar essa cidade, da Áustria. Ele era da Ordem de Santo Agostinho. E isso foi em 1843. Ele tinha 21 anos. Mas além dessa vida religiosa que ele tinha, ele era um cientista excepcional. Ele estudou física experimental, botânica e matemática na Universidade de Viena e participou também das sociedades científicas. A sua principal motivação para a investigação científica foi: como ocorre a transmissão das características hereditárias em plantas de ervilhas da espécie Pisum sativum? Bom, para conduzir os seus experimentos, Mendel escolheu essas ervilhas dessa espécie Pisum sativum porque ela é de fácil cultivo. Então ele mesmo, do, lá no jardim do monastério onde ele ficava, ele cuidava das plantas, das flores, mas na verdade ele estava fazendo um trabalho científico lá com essas ervilhas. Por quê? Porque ele escolheu essa espécie porque é uma planta de fácil cultivo e ele realizava a autofecundação e possui também um curto ciclo reprodutivo. Aí dava tempo dele saber, né, como que aconteciam as transmissões das características. Após encontrar as linhagens puras, a Mendel começou a realizar os cruzamentos de polinização cruzada. O procedimento consistia, por exemplo, de retirar pólen de uma planta com semente amarela e depositá-lo sobre o estigma de uma planta com sementes verdes. Aí as características observadas por Mendel foram 7. Ele então observou a cor da flor da planta de ervilha, a posição da flor no caule, a cor da semente, a textura da semente, se era lisa ou se era rugosa, a forma da vagem da ervilha também, a cor da vagem também e a altura. Então, ele investigou esses 7 caracteres, ou seja, 7 características, como nós estamos vendo aqui, ó. A forma da vagem, né? Essa aqui, a forma da vagem, se era comprimida ou se era mais inflada, a cor da vagem, se era amarela ou se era verde, a forma da semente, se era uma forma mais rugosa ou se era uma forma lisa, a cor da semente, se era verde ou amarela, a cor da casca, tá? E da flor, a cor da casca aqui, ó, se era branca ou se era alta, a posição das flores, se era uma posição terminal, né, que ficava mais no finalzinho as flores, ou se era axilar ou auxilar, que fica mais assim na periferia, e por fim a altura da planta, se era baixa ou se era alta. Então ele, depois desses estudos, depois de várias pesquisas, de muito estudar, tudo ele olhava minuciosamente, tudo ele registrava. Então ele começou a imaginar como se ele tinha essa curiosidade. Como é que uma pessoa, um ser vivo, ele
herdava as características de outro. Então, ele descobriu, depois de tanto fazer essas experiências com as ervilhas e com outras, ele também fez com outros seres vivos, outras plantas, com roedores, mas o principal trabalho dele mesmo foi com as ervilhas. Então, ele fez o enunciado da primeira lei dele. Ele diz que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Vejam bem, eu coloquei aqui para vocês a cor dos olhos. Aqui tem o olho castanho, tem um olho azul, aqui tem o olho preto, tem um olho aqui mais para o lado de verde, um castanho claro, um olho cinza. Então, essas características aqui nós herdamos e também nós passamos, são características hereditárias e elas são todas. A cor que nós vemos é o fenótipo, mas cada fenótipo é caracterizado por um par de gene. É como naquela época Mendel ainda não sabia, né, não tinha conhecimento sobre DNA, cromossomos, genes, então ele colocou o nome de fator. Fator hoje a gente sabe que é gene. Então, chegamos então aos cruzamentos dele. Então, o que ele fez? Ele pegou, vamos pegar aqui uma característica da ervilha. Ele pegou uma ervilha amarela, sempre na geração parental, ele procurava colocar indivíduos, sementes puras, tá? Ele pegou a ervilha amarela e uma ervilha verde, uma ervilha amarela, que é o vezão, vezinho, vezinho. Por que será que ele colocou o V? Porque geralmente em genética nós utilizamos a inicial do caráter recessivo. Como o verde era recessivo, ele descobriu isso depois, né? Isso aqui foi a primeira experiência. Então, o verde nós vamos representar com Vzinho, Vzinho, que é o V minúsculo. Nós pegamos, então, a letra V aqui, porque o verde, ele é o caráter recessivo. Então, ele pegou um homozigoto dominante, que é o amarelo, e cruzou, então, com homozigoto recessivo, como ervilha verde. Então, ele fez esse cruzamento aqui, que nós chamamos de geração parental, que vem de pais, foram os primeiros, é a geração pura. No que ele cruzou, então, ele obteve a geração F1, ou seja, os filhos, a primeira geração de filhos, a geração F1. Então, ele concluiu que se aqui tinha um V maiúsculo, né, um Vzão, então, todas as outras teriam também um Vzão. E se aqui também tem um duplo Vzinho, 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 todas teriam Vzinho. Então, quer dizer que na geração F1, ele descobriu que 100% das ervilhas, 100%, todas as ervilhas, saíram da cor amarela. Ele então não sabia ainda nessa época por que saiu da cor amarela. Amarelo por quê? O que ele fez? Ele então resolveu fazer um cruzamento entre a geração F1. Ele ainda não sabia, porque ele ainda não tinha feito o cruzamento, que cada uma dessas ervilhas aqui tinha um gene recessivo para o verde. Ele ficou por entender que como é que, cruzando ervilha amarela com ervilha verde, saía tudo amarelo. Então, ele resolveu fazer um segundo cruzamento. Então, ele cruzou Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Ele obteve os seguintes genótipos neste cruzamento. Neste exemplo aqui eu não vou detalhar, porque mais na frente aqui depois nós vamos ter
um exercício resolvido para vocês saberem como é que Mendel chegou a esse resultado, tá? Cruzando vezão vezinho com vezão vezinho, um vezão, vezinho, vezão, vezinho. Ele obteve, então, a proporção de 3:1, ou seja, 3 amarelas e uma verde. Foi aqui, nesse experimento aqui da geração F2, que Mendel descobriu, porque aqui ele ainda não sabia não. Aqui ele descobriu então que a ervilha verde era recessiva, porque ele cruzou a F1 com F1 da primeira geração parental e deu 75% amarela. Ou seja, a quantidade maior de ervilhas saíram sementes amarelas e saíram somente 25% de sementes verdes. Foi neste cruzamento que ele então descobriu que a ervilha verde era recessiva. E é assim com todas as características. Aqui ele usou a cor da ervilha, mas aqui esse mesmo experimento pode ser feito com qualquer característica, tá? Com isso, Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por 2 fatores, que hoje a gente chama de genes. Um fator era dominante, né, que condiciona as sementes amarelas, e o outro era recessivo, que determina as sementes verdes. Agora, nós vamos partir então para a prática. Nós vamos aplicar a primeira lei de Mendel através de exercícios. Então, pessoal, vamos então começar a fazer os nossos exercícios, tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos da primeira lei, um exemplo da primeira lei de Mendel. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber qual é o enunciado dessa primeira lei. Então, a primeira lei de Mendel, ela é conhecida também como lei da segregação dos fatores. Todas as características de um indivíduo são determinadas por fatores que se segregam, ou seja, separam-se durante a formação dos gametas. Vejam que eu destaquei a palavra fatores. Por quê? Porque Mendel, quando fez essas descobertas todas aqui, ele não tinha nenhum conhecimento sobre genes, sobre cromossomos, sobre DNA, sobre divisão celular, nada. Então, ele sabia que existia alguma coisa, algum fator que passava para os nossos descendentes, em que um ser vivo passava para o seu descendente. Tá bom? Então, ele usou a palavra fator. Hoje nós sabemos que fator, na verdade, são os genes. Então, todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se separam durante a formação dos gametas, do gameta masculino e do gameta feminino. Sendo assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Isso é de acordo com a primeira lei de Mendel. Então, vamos lá? Vamos aplicar, então, os nossos conhecimentos. Então, vamos lá. Certo? Então, eu vou pegar aqui um exemplo bem hipotético. Eu vou pegar aqui cor de flor, tá bom? Porque eu tô dizendo hipotético porque na natureza tem flores que muitas delas tem a chamada polialelia, elas são formadas de vários alelos. Mas vamos combinar que esta florzinha aqui, que nós vamos, essa espécie aqui, então a gente vai colocar ela no exemplo aqui, no nosso exemplo hipotético, só porque ela é mais fácil de desenhar, tá, gente? Por isso que eu coloquei. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, então nós vamos analisar o caráter. Vamos analisar o caráter dessa flor, a característica. Então, esse caráter aqui
É o que vai ser analisado aqui no nosso primeiro problema, o nosso primeiro exercício da lei de Mendel. Então, o caráter que nós vamos analisar vai ser o quê? Cor de flor. Opa, esqueci da letra L ali. Cor de flor, tá certo? Então, nós vamos ver aqui. Qual é a variação desses caracteres? Qual é a variação dos caracteres ou das características? Variação do caráter, resumindo. Então, a variação do caráter aqui, nós vamos colocar o seguinte, nós vamos colocar 2 tipos de flores. Vamos fingir que elas são da mesma espécie. E uma dessas flores, ela é azul. Nós vamos colocar aqui a flor azul. Então, essa espécie de flor, ela dá de 2 cores. Ela dá uma cor azul, tá bem bonita. E ela dá aqui também uma cor assim mais clara, um azul um pouquinho mais claro. Então, são 2 tipos de azul. Então, essa flor aqui, ela é muito interessante, né? A gente ainda, se não descobriu, nós um dia ainda vamos descobrir ela na natureza. Então, tá aqui as minhas 2 flores, que são da mesma espécie, porém elas têm fenótipos e genótipos diferentes. Então, isso aqui, ó, essa variação do caráter que nós estamos estudando aqui, isso que nós podemos observar, que a gente vê que é a cor, isso aqui nós chamamos de fenótipo, certo? Então, o caráter que a gente consegue ver é chamado de fenótipo. Então, nós vamos ver quais são os genes dessas duas cores aqui de flor. Olha, os genes a gente não enxerga. Então, o conjunto de genes é o que determina o fenótipo. São os genes que determinam a variação do caráter. No caso aqui, a variação azul escura e a variação azul clara. Então, nós vamos colocar o seguinte, vamos fazer aqui, vamos combinar aqui esta flor azul escura, essa flor azul escuro, elas têm um gene dominante. Então, se ela tem um gene dominante, nós vamos representar com um azão, com a letra maiúscula, letra A maiúscula, azão. Então, esse aqui vai ser o nosso alelo dominante. Então, todo alelo dominante eu represento com a letra maiúscula. Já essa flor azul clara, por ela ser um pouco mais clarinha, né? Então, nós vamos colocar aqui como alelo recessivo, azinho. O alelo recessivo sempre é representado com letra minúscula. Então, esse aqui é o alelo recessivo. Mas vamos lembrar então da nossa primeira lei de Mendel. Vamos lembrar lá do enunciado da primeira lei de Mendel. De acordo com a primeira lei de Mendel, todas as características de um indivíduo são determinadas por genes, por fatores que se separam na hora da formação dos gametas. Então, agora nós vamos ver então que cada característica, de acordo com Mendel, na primeira lei dele, é formada por 2 genes. Sim, porque um a gente herda do nosso pai, né, e o outro a gente herda da nossa mãe.
Então, nós vamos ver aqui quais são os genótipos que vão representar essas flores aqui, ó. Então, aqui, ó, no caso do alelo dominante, o alelo dominante eu posso representar azão, azão, sempre em pares. Lembra? O par, porque um nós herdamos do nosso pai, o outro nós herdamos da nossa mãe. Então, na hora da divisão celular, eles se separam e depois se juntam, na hora de formar os gametas. Aqui, então, para formar a cor azul, o genótipo dominante seria azão, azão. Mas acontece que o genótipo dominante também pode ser azão, azinho, porque essa flor ela pode ser azul, né, um azul mais escuro, porém ela pode carregar um gene recessivo, depende do cruzamento que foi feito. E aqui, então, finalmente, nós vamos pegar então o alelo recessivo. O alelo recessivo não tem erro, tá? Ele é sempre letra minúscula. É azinho, azinho, certo? Então, quando Mendel fez aquela experiência lá com as ervilhas, ele então pegou a geração chamada de geração parental. Ele pegou então a geração parental. Então, vamos pegar aqui então a geração parental dessas flores aqui que nós estamos fazendo aqui, né? Então, nós estamos utilizando o quê? A cor azul clara, uma cor azul clara. Nós estamos utilizando aqui uma espécie de flor azul clara, né? Uma espécie azul clara, tudo tá, uma flor bem azul clarinha. E nós estamos utilizando uma flor azul escura. Cadê a caneta azul escura? Tá aqui, deixa eu separar essas canetas para cá. A caneta azul escura, nós vamos fazer então a nossa florzinha azul escura. Então, Mendel fez a mesma coisa com as ervilhas. Ele pegou a geração parental, né? Pegou lá a ervilha amarela e a ervilha verde. Aqui no caso nós pegamos uma flor azul clara, uma flor azul escura. Aí nós já sabemos que nessa geração parental aqui, a flor azul clara, ela é a recessiva, tá? Tem o duplo azinho, azinho, azinho. Ela é recessiva. E como é a geração parental, ele pegou, nós vamos pegar aqui essas flores com genes puros. São puros. Então, nós vamos pegar aqui essa flor que ela vai ser azão, azão. O que significa isso? Significa que esta característica aqui, ela é uma característica homozigota recessiva. Ela é uma característica homozigota recessiva. E essa aqui, ó, é uma característica homozigota dominante. Vamos relembrar lá os termos. Homo vem de quê? De igual. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, os genes aqui são iguais, porém são recessivos. Então, são homozigotos recessivos ou homozigota recessiva, porque nós estamos analisando o caráter cor. Tá, e este caráter aqui é homozigota, é a cor homozigota dominante, porque nós sabemos que esse azul aqui da geração parental, que foram os primeiros, são as primeiras flores que nós vamos testar, então eles terão esses genes, esse genótipo. Esse aqui tem um azinho, azinho, esse aqui azão, azão. Nós vamos então fazer finalmente o cruzamento para que a gente obtenha a chamada F1. Então, nós vamos fazer aqui o cruzamento.
Vamos pegar, fazer o quadrinho aqui, chamado quadrinho de punê, certo? A gente vai dividir ele aqui, certinho aqui. Vamos dividir, sendo que, olha lá, aqui eu vou colocar o meu gene dominante e aqui eu vou colocar minha flor aqui do sexo masculino, o gameta do sexo masculino, e aqui vai ser do sexo feminino. Então vamos aqui, ó. Vamos ver então como é na hora do cruzamento, o que acontece com isso aqui. O que acontece? Eu vou colocar aqui, como é duplo, azão aqui. Peguei, coloquei aqui. E agora vou pegar um azinhazinho e colocar aqui. Então, na hora da formação dos gametas, na hora de formar, né, as flores, formar os novos fenótipos, como é que vai se dar esse tipo de formação? Como que vai acontecer aqui? Vejam bem, o azão e o azinho. Azinho, azão. Nós vamos juntar. Lembrando, pessoal, que em genética é bom a gente colocar a letra maiúscula primeiro, tá? Depois a letra minúscula, para não confundir. Então, azão e azinho. Azão, azinho. Aqui, azão e azinho. Aqui embaixo, azão, que vem daqui, e azinho, que vem daqui. Aqui, azão e azinho, que vem daqui. Então, neste caso aqui, vejam só o que aconteceu. Todas as flores, eu cruzei uma flor azul clara com a flor azul escura e a geração que nós chamamos de F1, os primeiros filhos, os primeiros descendentes desse cruzamento saíram todos de que cor? Todos saíram azão, azinho. Esse foi o genótipo. Os genótipos que nós encontramos, todos eles azão, azinho. Como o gene dominante, ele domina, redundante falar isso, mas é só para não esquecer, ele domina sobre o gene recessivo, então todas essas flores aqui, elas saíram, que cor? Elas saíram todas azul escura. O genótipo, o fenótipo delas, o genótipo azão, azinho, todas, genótipo azão, azinho, então todas elas saíram azul escuro. Mas como assim? Se tem a florzinha aqui, o azinho, tem a florzinha azul clara, por que não saiu pelo menos uma? Não saiu nenhuma aqui. Nesse caso da geração parental, onde eles são puros, homozigotos puros, 100% azul escuro. Então, essa aqui foi a minha geração F1 de flores. Então, o que acontece? Então, vamos fazer igual o Mendel fez lá com as ervilhas. Mendel, então, pegou as ervilhas e ele resolveu, então, fazer o cruzamento dessas, como se diz, dessas F1. F1 aqui. Então, vamos lá. Nós vamos fazer, então, agora o cruzamento da geração F1. Mendel cruzou. Vamos supor que ele estava mexendo com as flores esse dia, tá? Com as flores da ervilha. As flores de F1 entre si. O que Mendel fez? O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós vamos pegar, então, uma flor azul escura, lá da primeira geração, F1,
e vamos cruzar com outra flor azul escura. Lembre-se, então todas as duas aqui, elas são azul escuras. Então aqui é azul escura, essa também é azul escura. Vamos agora, só que é da geração F1 agora. Vamos cruzar? Então vamos ver qual será o resultado, né? Se vai dar igual o resultado de Mendel. Então nós vamos cruzar aqui, ó. Vamos fazer aqui o diagrama de Punnett, o quadro de Punnett. Tem gente que não faz, não, tá? Eu gosto de fazer para ficar organizado, porque fica mais esteticamente, a gente consegue ver melhor. Vamos fazer o cruzamento aqui, vamos ver o que vai dar isso aqui. Ele pegou, então, aqui a geração F1, né? As duas gerações, e uma tinha um determinado gene alelo dominante e um alelo recessivo. A outra também, um alelo dominante e um alelo recessivo. Só que na hora de cruzar, vamos ver o que vai dar? Então vamos lá. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho, azão, nós vamos colocar sempre a letra maiúscula primeiro, tá? Azão, azinho. E aqui, azinho e azinho. Então, o que a gente pode tirar aqui de resultado aqui neste cruzamento aqui? Vamos ver aqui azul escuro, a quantidade que saiu, e azul claro, a quantidade que saiu. Aqui no caso, olha só, vamos combinar aqui. Nós vamos combinar. Olha, azão, azão, azul escura, né? Homozigota dominante. E aqui, azão, azinho, azão, azinho. Nesse caso, como tem o gene dominante aqui, então é azul escuro também, porque o gene dominante ele tá aqui, então ele não deixa a característica azul clara se expressar. Ele vem aqui e ele atrapalha, ele não deixa que ela se expresse. E aqui nós temos o azinho, azinho. Então vamos interpretar esse resultado aqui. Super fácil de interpretar, pessoal. Em 4, nós temos olha só, um homozigoto dominante, então 1/4 de homozigoto dominante. E nós temos aqui, ó, 2, 1, 2. Nós temos aqui 2/4 de heterozigotos, tá? Agora não pode esquecer não, porque agora os genes são diferentes. Então, são heterozigotos. E para a florzinha azul, só tem 1/4. Vamos, então, ver como é que ficou esse resultado. Em 4, saiu 1, 2, 3 cores azuis escuras e uma cor azul clara. Então, quando eu digo que 1/4 seria a mesma coisa que 25%. Se a gente considerar que esse quadrinho aqui é 25% cada um e tudo aqui seria 100%. 1/4, então 25%. 2/4 ou 1/2, né? Que é a mesma coisa, ou metade, ou 50%. Saiu o quê? Saiu também azul escura, só que heterozigota. Heterozigota, azul
escura. 50% saíram heterozigotas azul escura. E um quarto aqui é homozigota, tá? Que é um só, olha só, um só homozigoto. Dominante, homozigoto dominante. E nós tivemos um caso só de homozigoto recessivo, que também aqui no caso vai dar um quarto, que é a mesma coisa de 25%. Então, se a gente for analisar aqui o nosso resultado, quando eu cruzei a geração F1 da primeira geração parental, né, essa primeira geração aqui, ó, em que nós pegamos as flores que foram descendentes que são as flores homozigotas puras, homozigota recessiva, homozigota dominante. Eu cruzei, deu a F1, onde saiu tudo azul escura, porém todas heterozigotas, todas. O genótipo dessas flores são heterozigotos. Hetero vem de diferente, são gêneros diferentes. Todas elas são azuis escuras, porém trazendo um gene para o recessivo. Aí eu peguei e cruzei então essas flores aqui, a geração F1 entre si, azão azinho com azão azinho. Então o meu resultado foi um quarto homozigoto dominante, ó, os genes são dominantes, são iguais. Esse aqui, ó, azão azinho, esse que é um heterozigoto, esse também é um heterozigoto. Então são heterozigotas, porém todas são azuis escuros. E saiu somente aqui é 2 quartos de heterozigota, né? Ou metade, ou 50%, ou meio. E recessiva, ou seja, a cor azul clarinho, 25% de chance, de probabilidade de sair azul clarinho. Gente, vamos supor que se eu tivesse, se essa quantidade aqui fosse de 100 flores, se neste cruzamento aqui tivesse me dado 100 flores, eu poderia dizer que a probabilidade seria de 1/4 sair homozigota dominante, 2/4 sair heterozigotas e apenas 1/4, ou seja, 25%, a menor quantidade dessas flores saírem recessivas. Se a gente for colocar em número, isso aqui tudo é hipotético. Vamos colocar em número. Vamos supor que em 100 flores, claro que não dá um número assim exato, mas a maioria, né? Vamos lá. Seria 75% dessas flores sairiam azuis escuros. 75%, ó, 25 mais 25 mais 25, 75. E 25%, apenas 25%, sairiam flores azuis claras, tá? Por quê? Porque elas são recessivas. Então, o gene dominante, então, quando ele está presente, ele sempre vai dominar o gene recessivo. O gene recessivo não se expressa quando ele aparece uma vez só, ele só se expressa quando ele aparece 2 vezes. Então, se fosse 100 flores, se eu tivesse que contar, se não fosse uma coisa tão aleatória, eu poderia dizer que seriam 75 flores azuis escuras e 25 flores azuis claras. Mas é claro que a gente não pode dizer isso, porque é muito aleatório. Nós temos a probabilidade, viu? É chamado de probabilidade esse evento aqui, ó. Então, probabilidade. Certinho? Então, pessoal, agora nós vamos testar o conhecimento.
Vamos colocar, então, a primeira lei de Mendel em prática. Então, o que ele quis dizer lá com as ervilhas? Então, como ele trabalhou com as ervilhas, ele trabalhou com 7 características das ervilhas. Ele trabalhou com a cor da ervilha, né? Amarela e verde. Então, ele trabalhou com as ervilhas porque era de fácil cultivo. São características mais fáceis também, inclusive com as flores da ervilha. Então, por isso que eu coloquei aqui a flor, essa flor que nós vamos dizer que ela seria de uma espécie, de uma determinada espécie, em que daria 2 cores diferentes. Só que uma é de caráter recessivo e a outra é dominante. Então vamos lá. Uma flor de cor azul claro é cruzada com uma flor de cor azul escura heterozigota. Qual a probabilidade de sair uma flor azul clara? Bom, então agora nós vamos ver o que é que o problema está trazendo para a gente, quais os dados e qual a pergunta, é muito importante. Eu já deixei aqui, ó. Primeira coisa que vocês têm que saber, qual é o fenótipo, ou seja, qual é a característica que está sendo estudada. É o que? A característica que está sendo estudada é a cor da flor. O fenótipo é a cor da flor. Azul claro e azul escuro. Então, vamos lá. O fenótipo é a cor... desculpa, gente. Errei aqui de caneta. É a cor azul escura, né? Esse é o fenótipo. Isso é a característica que a gente observa. É a cor. E o outro fenótipo é azul claro. Então, esses são os fenótipos. Eu estou fazendo desenhado aqui, mas vocês não precisam fazer isso não. É só mesmo para poder ficar mais didático aqui, para vocês entenderem. Este é o fenótipo. Então, nós estamos cruzando aqui F1 com F1, que é o resultado que deu lá daquelas flores que nós cruzamos. O genótipo. Agora, essa parte aqui, muito aluno às vezes tropeça na hora de responder, mas tem que prestar atenção, é só prestar atenção. Vejam só. Olha o que o problema já me diz. Uma flor de cor azul claro. Como eu já sei lá anteriormente que a flor azul clara ela é recessiva, então eu já sei que o genótipo dessa flor ele é recessivo. Então, ele é azinho. É um par de genes para cada característica. Então, para a cor azul claro, tem que ter para essa característica, tem que ter um par de alelos, ou seja, um par de genes. Então, os genótipos que eu estou trabalhando são esses. Azinho, azinho, com. Aí, essa flor azul claro, ela é cruzada com uma flor azul escura. Mas vejam bem, olha o que o problema está me trazendo aqui. Uma flor azul escura, o que? Heterozigota. Então, eu já sei que ela é azul escura, porém, ela tem os genes diferentes. Então, qual é então o genótipo dessa flor? Se ela é heterozigota, se ela tem genes diferentes, mas é azul escura, então ela tem o azão, né, que é o dominante, que é o que domina, e ela tem o azinho, então ela tem diferentes genes. Então agora eu já tenho os dados. Eu já tenho então o fenótipo, né, que é a cor azul, que é a característica que está sendo estudada, e o genótipo. Como eu sei que azul claro é recessivo, já coloquei azinho, e a flor azul escura, aqui o problema, ele já está me dizendo que essa flor é heterozigota, então eu sei que os genes então são diferentes. Hetero vem de diferentes, alelos diferentes. A probabilidade, o que é probabilidade? Probabilidade é o número de eventos desejados dividido pelo número de eventos possíveis. Qual é o meu evento desejado? Eu quero saber, o meu evento desejado é esse aqui, ó. Qual é a probabilidade de sair uma flor azul clara?
E o número de eventos possíveis, nós vamos fazer aqui agora o nosso quadrinho, certo? O nosso diagrama de Punnett aqui. Então, eu coloco aqui o diagrama de Punnett, certo? Aqui nós vamos fazer ele. Desculpa que vai estar saindo bem torto, porque senão, se eu for usar régua agora, vai demorar muito. Então, vamos lá, vamos fazer o cruzamento. Vamos colocar, então, aqui o primeiro par de gametas aqui, ó, o recessivo. Eu vou colocar ele aqui, tá? Vou colocar ele aqui, azinho, azinho. E vou colocar aqui agora do azul escuro, o heterozigoto, aqui. Azão, azinho. Então, vamos agora cruzar, certo? Lembrando, como eu já disse, sempre é bom a gente colocar o dominante primeiro, tá? Então, azão, azinho, azão, azinho. Agora, vamos aqui, ó, esse com esse. Azinho, 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 azinho. Agora, aqui, ó, agora eu vou juntar o azinho e o azão. Vamos colocar o azão primeiro e depois o azinho. E aqui, azinho, azinho. Vamos interpretar esses resultados. Qual é a probabilidade de sair uma flor azul clara? Qual é a probabilidade de sair uma flor azul clara? Essa flor aqui, ó, ela saiu azul clara? Não, ela saiu azul escura. Por quê? Porque ela tem um gene dominante para a cor azul escura. Aqui também é a mesma coisa, é azul escuro, porque tem um gene dominante. Mas em 4, eu tenho, então, 2 chances de saírem flores da cor azul clara. Ou seja, 2/4 é o mesmo que 1/2, ou 0,5 ou 50%. Então, aqui, resolvendo o nosso problema, qual é a probabilidade, então, se eu cruzar uma flor azul clara com a flor azul escura, qual que é a probabilidade de sair uma flor azul clara? A probabilidade é de quê? 50%, né? Lembrando que cada quadradinho vale 25%, então os 4, 100%. Aqui seria 50% de sair flores de cor azul escura, porém heterozigotas, e 50% sair flores claras. Mas como pergunta para mim, como o problema só me pergunta sobre a probabilidade de sair flor azul clara, a probabilidade é 50%. Então, isso aqui é um exercício simples e é um exercício clássico da primeira lei de Mendel, para que a gente possa depois continuar e fazer outros. Então, vocês vão treinando aí o vocabulário, tá? Fenótipo, genótipo, heterozigoto, homozigoto, recessivo, dominante. Se você dominar essas palavras, é claro que depois vão aparecer exercícios mais complexos, certo? Mas dominando essas palavras, vocês conseguem resolver. Então, a dica que eu dou é o seguinte, é que vocês procurem outros problemas. Procurem na internet ou nos livros, videoaulas, tem várias videoaulas gravadas sobre o assunto, com exercícios comentados, livros com exercícios comentados, e pratiquem. Pratiquem bastante primeira lei de Mendel. Depois você parte para a segunda lei, tá? Mas antes de partir para a segunda lei, nós também vamos falar um pouquinho sobre heredogramas na próxima aula. Então, um abraço e até mais!